5 coisas sobrenaturais aconteceram logo após a morte de Moisés, que mudaram o curso da história. Depois que Moisés partiu, nada mais foi normal. Se prepare, porque o que aconteceu depois que Moisés morreu vai mudar tudo que você imaginava sobre essa história. Depois de 120 anos liderando o povo de Israel, Moisés sobe o Monte Nebo, contempla a terra prometida que nunca pisaria e morre. E aí começa uma das histórias mais intrigantes da Bíblia. A Bíblia conta que Deus mesmo o sepultou num vale, na terra de Moabe. Espera aí, Deus sepultando pessoalmente alguém? Isso nunca aconteceu com mais ninguém. E sabe o mais curioso? Até hoje, ninguém sabe onde fica esse túmulo, mas a coisa fica ainda mais estranha quando descobrimos o que aconteceu logo após a morte dele. No pequeno livro de Judas, verso 9, temos uma revelação impressionante. Houve uma batalha sobrenatural pelo corpo de Moisés. O arcanjo Miguel e Satanás disputaram ferozmente aquele cadáver. Porque diabos, literalmente, Satanás queria tanto o corpo de Moisés? Os estudiosos têm teorias fascinantes. Alguns dizem que o diabo planejava fazer do túmulo um local de adoração, desviando o povo de Deus. Imagine só, o homem que falava face a face com Deus virando um ídolo. E tem mais. Lembra que Moisés havia pecado ao bater na rocha quando deveria apenas falar? Satanás provavelmente argumentava que tinha direito sobre aquele corpo por causa desse pecado. Mas Miguel, o príncipe dos anjos, não se intimidou. A batalha foi tão intensa que Miguel precisou invocar o próprio Deus, dizendo: "O Senhor te repreenda." O resultado? O corpo de Moisés desapareceu completamente. Deus o escondeu de tal forma que nenhum arqueólogo, nenhum explorador, nenhum caçador de tesouros jamais encontrou. E olha que não foi por falta de tentativa. Esse mistério dura há mais de 3.400 anos. Ninguém nunca encontrou o corpo ou o túmulo de Moisés. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que havia um motivo especial para isso. Anos depois, segundo o Novo Testamento, aconteceu algo surpreendente. Moisés apareceu vivo, conversando com Jesus numa montanha. Como alguém que morreu há tanto tempo poderia aparecer assim? Esse é mais um mistério que envolve a morte de Moisés. Para quem não é religioso, fica a pergunta: por que esconder tão bem um túmulo? A morte de Moisés não foi apenas o fim de uma era. Foi o início de uma série de eventos sobrenaturais que mudaria completamente o destino de Israel. O desaparecimento de seu corpo foi apenas o primeiro sinal de que algo extraordinário estava acontecendo. E se você acha que isso é impressionante, prepare-se, porque no dia seguinte à morte de Moisés, algo ainda mais chocante aconteceu. O alimento que caía do céu todas as manhãs há 40 anos simplesmente parou de cair. Como Israel sobreviveria agora? Se você acredita que Deus protege seus servos mesmo depois da morte, comente: Deus é fiel. Era como se o céu tivesse fechado suas despensas de repente. Na manhã seguinte à morte de Moisés, o povo de Israel acordou com uma surpresa que ninguém esperava. O chão estava limpo, nada de maná. Aquele pão que caía do céu todos os dias, sem falta por 40 anos, simplesmente parou. Imagine a cena: milhões de pessoas saindo de suas tendas com seus cestos vazios, procurando o alimento diário que sempre esteve ali. Mas naquela manhã só encontraram areia e pedras. O pânico tomou conta do acampamento. Como vamos sobreviver agora? Era a pergunta que ecoava por todos os lados. Durante 40 anos, o maná foi a principal fonte de alimento de todo um povo. Era uma substância branca, com gosto de mel, que aparecia todas as manhãs como orvalho. Bastava sair, coletar e comer. Ninguém precisava plantar, colher ou trabalhar duro. Era literalmente comida do céu. Mas com a morte de Moisés e a entrada na terra prometida, tudo mudou. O maná parou de cair exatamente quando pisaram do outro lado do Rio Jordão. Foi como se Deus dissesse: agora você está em terra. Agora
vocês trabalham. A transição foi brutal. Um povo que nunca precisou cultivar nada, agora precisava aprender agricultura do zero. Pessoas que só conheciam a rotina de coletar maná, agora precisavam arar, plantar, esperar e colher. O desespero era tanto que muitos começaram a murmurar contra Josué, o novo líder. Com Moisés, tínhamos comida garantida, reclamavam alguns. Por que Deus nos abandonou? Questionavam outros. Mas Josué manteve a calma e explicou. A terra prometida era uma terra de fartura, mas exigia esforço. O tempo dos milagres diários havia acabado. Agora era tempo de trabalhar a terra que manava leite e mel. Os primeiros meses foram os mais difíceis. O povo teve que racionar o maná que tinham guardado enquanto aprendiam a cultivar. Muitos passaram fome. Outros voltaram a comer coisas que comiam no Egito. Foi um choque cultural e econômico tremendo. Mas algo extraordinário aconteceu. Quando fizeram a primeira colheita, descobriram que a terra era mesmo abençoada. O trigo crescia mais alto, as frutas eram mais doces, as oliveiras produziam mais azeite. Era como se a terra compensasse os 40 anos de espera. Ainda assim, muitos sentiam falta do maná. Havia algo de especial em receber comida direto do céu. Era uma conexão diária com o divino, um lembrete constante de que Deus cuidava deles. Agora, essa conexão precisava ser mantida de outras formas. O fim do maná marcou uma mudança profunda na relação entre Deus e seu povo. Não era mais uma relação de dependência infantil, mas de parceria adulta. Deus dava a terra, o povo trabalhava nela. Deus abençoava, o povo administrava. Curiosamente, o último pote de maná foi guardado como relíquia dentro da Arca da Aliança. Era um lembrete para as futuras gerações de que houve um tempo em que o céu alimentou a terra diariamente. Um tempo que acabou com a morte de Moisés. Esse evento ensinou uma lição valiosa. Nem sempre o fim de um milagre é um abandono. Às vezes, é um sinal de maturidade. O povo de Israel estava pronto para uma nova fase. Uma fase onde a fé se manifestaria não em esperar o maná cair, mas em trabalhar a terra, confiando que Deus abençoaria o esforço. E se você achou isso impactante, prepare-se, porque a morte de Moisés mudou algo ainda mais fundamental: a forma como Deus falava com seu povo. Nunca mais alguém conversaria face a face com o Criador. Sabe aquela sensação de perder o sinal do celular bem no meio de uma conversa importante? Agora multiplique isso por 1 milhão. Foi mais ou menos assim que o povo de Israel se sentiu quando Moisés morreu. De repente, a linha direta com Deus ficou muda. Durante 40 anos, Moisés tinha um privilégio que ninguém mais teve na história. Ele conversava com Deus face a face, como amigos conversam. Quando o povo tinha dúvidas, Moisés subia a montanha e voltava com as respostas. Quando surgiam problemas, ele entrava na tenda do encontro e saía com soluções divinas. Era como ter um telefone direto para o céu. Mas com a morte de Moisés, esse canal exclusivo se fechou. Josué, o novo líder, não tinha o mesmo tipo de acesso. E isso criou uma crise sem precedentes. Como vamos saber o que fazer agora? O povo se perguntava. Quem vai falar com Deus por nós? A ansiedade tomou conta do acampamento. Decisões importantes precisavam ser tomadas. Como conquistar a terra, como dividir os territórios, como julgar disputas. Sem Moisés, quem daria as respostas? Foi aí que entrou em cena um novo sistema de comunicação. Urim e Tumim eram 2 pedras misteriosas guardadas no peitoral do sumo sacerdote. Funcionavam como uma espécie de dado divino. Quando consultadas, davam respostas de sim ou não para questões específicas. Imagine a mudança de conversas detalhadas e diretas com Deus para respostas binárias através de pedras. Era como trocar um smartphone por sinais de fumaça. O povo teve que se adaptar a essa nova realidade, aprendendo a formular perguntas que pudessem ser respondidas com sim ou não. Mas não parou por aí. Os profetas começaram a surgir como nova forma de comunicação divina. Diferentes